Queridos irmãos, classe dos jovens, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com você aqui no canal mais uma vez para mais uma videoaula nesta feita EBD, Lições Bíblicas dos Jovens. Este trimestre abençoado falando sobre a liberdade em Cristo. Ensinos preciosos da parte de Deus, da Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Gálatas. Se você não assistiu às lições 1, 2, 3 e 4, o link vai estar aqui na descrição e você pode maratonar essas aulas que estão maravilhosas. É muito bom ter você mais uma vez aqui no canal. Se você for novo por aqui, muito prazer. Eu sou o professor Micael Henrique e semanalmente estamos juntos. Lições bíblicas dos jovens, dos adultos e também dos juvenis. Aproveita, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações. Lembre sempre de curtir os vídeos e deixar os seus comentários, porque nós estamos com conteúdos novos aqui no canal, quadro novo, A Bíblia Não Diz, vale a pena você conferir. Pois bem, queridos, nós estamos com a proposta da lição de número 5, a advertência contra o legalismo. Queridos irmãos, é importante que você e eu definamos na classe, no momento da aula, alguns termos para alguns alunos que não têm uma compreensão ou um conhecimento prévio acerca daquilo que está sendo estudado. Essa lição que vai falar da advertência contra o legalismo, muitas pessoas não sabem o que é legalismo. Muitas pessoas não têm uma compreensão, um entendimento do significado desse termo. Então, quem já faz parte aqui do canal sabe, se você é novo, pega a dica do professor, você precisa, eu preciso fazer as nossas anotações, os nossos rabiscos. Então, papel e caneta na mão, lição na mão, se estiver aí com você, e anote isso. A palavra legalismo, ela tem uma origem no latim, que vem de legalis, e o sufixo ismo. Ismo sempre tem a ver com o estudo, a questão da doutrina. E quando nós falamos sobre legalismo, a palavra, o termo, refere-se à valorização da lei em excesso ou à valorização da lei em extremo. Por que a lição vai trabalhar esse tema? Porque na carta aos Gálatas, os judeus que iam se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo, por vezes eles eram legalistas. Eles queriam impor uma valorização e uma obrigação de cumprir os preceitos da lei judaica para os irmãos cristãos. Professor Micael deu alguns exemplos para nós. Vamos lá. Eles queriam exigir que os gentios, os não-judeus, guardassem o sábado. Eles queriam exigir que os não-judeus praticassem o sinal da circuncisão que Deus estabeleceu com Abraão e disse que aquele era o pacto com o povo hebreu. Eles queriam impedir que os cristãos, os gentios do cristianismo, comessem ou não, bebessem ou não, certas comidas que eram proibidas pela lei judaica. Logo, queridos, são práticas que em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, fica muito claro que a igreja não precisava permanecer guardando, porque são sinais, são evidências externas do pacto de Deus com Israel, com a nação dos hebreus. Pois bem, o texto bíblico de Atos, capítulo 15, no seu versículo de número 24, é o texto principal dessa lição. E este texto, ele vai nos informar
Atos 15 é o concílio de Jerusalém, e está escrito, o próprio Tiago, que era pastor da igreja, coloca: porquanto ouvimos que alguns dentre vós, alguns que saíram do meio de nós aqui, alguns que saíram aqui de Jerusalém, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma. Por que isso? Porque alguns judeus, saindo de Jerusalém e indo a outras localidades, sem autorização dos apóstolos, começaram a falar para os cristãos gentios que eles deveriam obedecer às práticas do judaísmo. E é dentro desse contexto que está o escrito do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, principalmente versículos 11 a 16. Porque alguns cristãos vindo do judaísmo estavam prejudicando a fé dos crentes da região da Galácia, irmãos. Eles estavam prejudicando a fé daqueles irmãos, querendo impor sobre eles o cumprimento de preceitos judaicos. Eles estavam querendo forçar os irmãos. E essa imposição de preceitos judaicos para os crentes na Galácia está levando-os a desprezar o sacrifício de Cristo. E aí Paulo vai aproveitar uma situação que ocorre entre os irmãos para apresentar esta defesa do evangelho contra o legalismo judaico. Está acompanhando comigo até aqui? Espero que você esteja aí sendo abençoado através desta aula. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Dúvidas, perguntas, comentários, escreve aqui abaixo. Vai ser uma alegria conversar com vocês. Pois bem, queridos, a situação bíblica que é apresentada está em Gálatas 2, versículos 11 ao 16. E a Bíblia nos apresenta uma cena inusitada. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, que era um dos principais líderes da igreja, ele estava em Antioquia. Vale lembrar que Antioquia da Síria tornou-se uma grande base missionária da igreja no período apostólico, haja vista que Pedro vai visitar aquela igreja, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, haviam estabelecido ali a sua base missionária, e o texto bíblico diz que Pedro, quando alguns judeus de Jerusalém chegaram até Antioquia, Pedro, que sempre comia com os gentios, ficou ali meio incomodado. E o texto bíblico diz que ele foi se retirando e apartou-se dos gentios. Por que isso ocorre, queridos? Pedro percebe que o fato de cristãos judeus de Jerusalém chegarem e vê-lo comendo com os gentios pode causar algum desconforto. Algo que era muito comum na prática do judaísmo. Até porque sentar à mesa para comer com alguém no período da Bíblia era sinal de comunhão, era sinal de intimidade. Então Pedro fica um pouco incomodado que os judeus convertidos ali tiveram contato com o evangelho, que esses irmãos judeus vissem ele à mesa com os gentios. E é aqui que o apóstolo Paulo confronta Pedro. Gálatas 2, versículo 11, a Bíblia diz que Paulo resistiu Pedro na cara, porque ele era repreensível, ou seja, ele teve uma atitude que exigia uma confrontação. Sabe o que eu acho tremendo, irmãos? É que Pedro havia sido o primeiro apóstolo a pregar
a ser usado para que Jesus batizasse com o Espírito Santo pessoas gentias, lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar, a orar, a ver gentios sendo batizados com o Espírito Santo, a batizá-los nas águas. Logo, não havia motivos para o apóstolo Pedro ceder a essa pressão judaizante, ou a essa pressão do legalismo que alguns cristãos judeus queriam impor. E aí o apóstolo Paulo confronta o apóstolo Pedro. Eu acho tremendo, porque ele não confronta com desrespeito, ele não confronta assim, infligindo Pedro com palavras, com expressões chulas, nada disso. De que forma que Pedro confronta Paulo? Gálatas 2, versículos 14, 15 e 16. Ele confronta, lembrando Pedro, que o homem não será justificado pelas obras da lei, que o homem não tem que ficar preso naqueles preceitos do judaísmo para ser aceito por Cristo. Paulo vai lembrar Pedro que Cristo, por sua graça e misericórdia, já nos aceitou. Cristo, por sua graça e misericórdia, morreu na cruz por cada um de nós. E agora nós temos crido em Jesus e somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a confrontação de Paulo é lembrando Pedro de que nem ele, nem os irmãos da Galácia precisavam e nem deveriam continuar apegados aos princípios judaizantes. E aí eu quero concluir esse vídeo, essa videoaula com vocês, porque o tópico 3, Paulo apresenta isso. No capítulo 2 de Gálatas, no versículo 20, está escrito. Vamos ler o 19 primeiro, ó. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, neste corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu não vivo uma nova vida por conta da obra da lei ou por obedecer preceitos da lei. Eu vivo uma nova vida por conta da fé em Cristo, Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, não quero anular a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, olha isso, irmãos. Se Deus nos acha justos por obedecer preceitos da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Cristo morreu à toa, de maneira efêmera, frívola, trivial, debalde, à toa. Então o apóstolo Paulo coloca que quem quer ser aceito por Deus por obedecer princípios da lei, torna a morte de Cristo na cruz em vão. Olha o problema disso. E aí eu anotei aqui para não esquecer. O cristão, nós, nada faça para ser aceito por Deus. Porque Deus já nos aceitou através do sacrifício de Cristo Jesus. Então não faça nada para ser aceito por Deus, mas faça tudo para refletir a graça do Cristo que já nos aceitou. É aquela dificuldade que alguns têm, o próprio Martinho Lutero, o grande reformador, teve de entender a carta de Tiago, e ali não é o Tiago, irmão de João, que morreu em Atos 12, ali é o Tiago, meio-irmão de Jesus. A carta de Tiago e a carta aos Romanos. Não é que Paulo condena boas obras. E não é que Tiago ensina que seremos salvos pelas boas obras. Os dois estão se complementando. De que forma?
Paulo ensina, Cristo não nos aceitou pelas obras, Cristo nos aceitou por sua graça e misericórdia. E aí vem Tiago, se você foi alcançado pela graça e misericórdia, mostre isso através das boas obras. Glória a Deus. Então o cristão, o evangelho, ele não é antinomiano, ele não é alguém que condena os mandamentos, os princípios de Deus, nada disso. Mas o evangelho estabelece que nós não somos aceitos por Deus por cumprir a lei, e sim que fomos aceitos por graça e misericórdia. Recebemos isso através da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E agora praticamos as boas obras, porque Ele já nos aceitou e nós queremos refletir a glória e a graça de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe você. Eu te espero na próxima aula ou no próximo vídeo.